e destinação. Então, assim, a soma de tudo isso, às vezes chega num total assim, de 500 mil reais. Quantos helicópteros vocês têm aqui? Olha, nós temos dois desses grande porte, o Mi-171, temos dois S-61 e temos 4 Bell 212. Esses maiores são russos? São russos. E este aqui carrega quantas toneladas? Esse aqui, a capacidade dele é 4 toneladas. 4 toneladas. É interessante que ele carrega mais do que aqueles ali que parecem menores, né? Maiores do que este, né? Exatamente, esse aí é capacidade para 2.500. 2.500. 2.500. Modelo Mi-171, é o modelo russo também. Que é hoje a aeronave mais potente que vocês têm. É isso, da nossa frota aqui em Urucu é a aeronave de maior potência nossa. Ali atrás a gente tem 2 outros helicópteros russos também. Também. E mais distante 2 Bells. 2 Bells. Vocês ao todo têm 8 aeronaves aqui em operação. Afirmativo, 8 aeronaves. E quantos pousos e decolagens em média vocês fazem aqui a cada dia? Pois é, conforme foi explicado, dependendo das nossas operações, quando nós estamos em fase de DTM, que é montagem e desmontagem de sonda, essa média ela pode ultrapassar 100 pousos e decolagem. Mas né? no geral, no dia a dia, 60 é a média. Faixa de 60, 70 exatamente, ou até 80. Até 80, como já teve pico aqui. Exatamente. Bem-vindo à base de operações Geólogo Pedro de Moura, distante 650 quilômetros de Manaus, está localizada no estado do Paraguai. Mas é isso que eu estou te perguntando, o gás líquido, que é o GLP, ele não... Para reinjeção e para enviar o gás até Manaus. Para as duas coisas? Para as duas coisas. E qual é, em termos de metros cúbicos, quanto que você reinjeta em relação ao que você envia para Manaus? Lá a refinaria deve ter uma tubulação específica para cada empresa? Não, vai tudo direto para o distribuidor. E aí desse distribuidor é que faz o vale. Agora a tubulação daqui chega direto lá na refinaria? Não, tanto dessa tubulação aqui, então lá a gente chega à produção dos campos de Rio Urucu e de leste de Urucu. O campo de Rio Urucu chegam pelas tubulações o óleo, o gás e a água para serem separados aqui no Polo Arara, que é esse polo de produção. Aqui são basicamente as tubulações que levam gás, a verde é água. A verde é água. Isso. Aquela é a maior unidade de processamento de gás de Urucu e também uma das maiores do Brasil e da América Latina. A maior parte do gás que chega até Manaus vem daqui. Tiago, aqui também se produz o gás liquefeito, que é o gás de cozinha, né? Exato. Vamos chegar um pouquinho mais perto? Ok. As coisas boas, né? Tem coisas boas e coisas... O que você está mostrando para a gente aí? O nosso GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Quando a pessoa está cozinhando em casa, na verdade no botijão lá na cozinha, é esse líquido aqui. Tem esse comportamento. E a partir do momento que você abre a válvula do fogão, equaliza a pressão e temperatura e se transforma automaticamente de líquido para vapor. Esse gás está vindo da onde? Da esfera. Está vindo direto dessa Direto da esfera. Tem a tubulação, a linha, está vindo direto da esfera. Agora, para chegar até a esfera, ele vem da onde? Vem do processo, passa pelo processo de separação,
né? Separa petróleo, água e o GLP. Da unidade de processamento tem um tubo. Tem a tubulação. O tubo traz o GLP até a essas esfera. esferas. Exatamente. Certo. E aqui, quanto cabe de GLP nessas esferas? Em torno de 110 mil botijas. Em cada esfera? Em cada esfera. Cada esfera 110 Em mil torno de botijas. 110 mil botijas. E vocês têm quantas esferas aqui? 4 esferas. 4 esferas. 4 esferas. Ou seja, 440 mil botijas. 440 mil botijas, aproximadamente. Agora, essas botijas não são envasadas aqui, né? Não, Elas são envasadas lá em Manaus. em Manaus. Certo. O petróleo sai através de duto em torno de 285 quilômetros até Coari. De Que é o Coari, terminal lá do Solimões. terminal de Solimões. Lá é transferido para navios com esferas também, que levam até as refinarias. Hoje a Amazônia está atendendo não só aqui ao norte, mas também ao nordeste. Ao Nordeste. Parte do Nordeste, né? Parte do Nordeste. Bota a mão assim. Esse já... Caramba! É gelado demais. Gelado? É em torno de menos 60 graus centígrados. Caramba! Essa fumaça que a gente está vendo é contaminante ou não? Não. Esse que a gente está vendo aqui, na verdade, não é fumaça, é vapor da água. A gente tem um processo de resfriamento da água que utiliza para resfriar toda a parte quente da planta e do processo. Então, após resfriar as correntes, essa água quente retorna para a torre, onde o ventilador insufla ar para resfriar a água. Ô Tiago, e aqui nesta área exatamente onde nós estamos, como é que funciona a relação entre a unidade de processamento e essa tubulação aqui? O gás, após processado e liquefeitos o GLP e o C5+, o gás residual especificado é comprimido nesses compressores de injeção e enviado para o gasoduto Urucu-Manaus. Aqui é o início da tubulação do gasoduto que segue para Coari e depois para Manaus. Exato. A base de Urucu tem cerca de 70 poços de petróleo e gás em produção atualmente. Aqui nós temos 3 dos poços pioneiros aqui na base e cada um deles produz o equivalente a 740 barris de petróleo dia. José, esses poços aqui foram construídos lá no início de Urucu, quer dizer, há quase 25 anos atrás, ou talvez há 25 anos atrás. Esses poços especificamente dessa área aqui do campo do Rio Urucu, eles foram perfurados há uns 10 anos aproximadamente, quando o campo de Urucu estava em pleno desenvolvimento. Agora, quais são as dificuldades passados todos esses anos? Quais são as dificuldades de você produzir petróleo hoje na Amazônia? Essas dificuldades foram muito minimizadas. Você pode observar que nós temos um sistema de logística hoje que nos ajuda bastante, depois da construção dos dutos. No início da produção aqui de Urucu, era uma dificuldade muito grande, porque nós não temos rios com navegabilidade durante o ano todo. Então, só após a construção do nosso terminal no grande rio Solimões, é que permitiu uma produção constante e perene.
Igarapé-Chibata, o campo de... é o novo Urucu. A partir do momento que você define que existe o hidrocarboneto, você passa para uma fase de delimitar o campo. É como está acontecendo agora com o campo que nós descobrimos aqui, que é o Igarapé-Chibata. Nós estamos fazendo um poço, localizamos petróleo de excelente qualidade, de altíssima vazão, em um poço, Igarapé-Chibata 1. Grande quantidade. Grande quantidade. Estamos fazendo um teste de longa duração para ver como é que o reservatório se comporta. Você faz uma medição de pressão lá no fundo de reservatório, produz durante um ano e compara como é que está se comportando essa pressão no fundo do reservatório. Para saber o quê? Se ele é depletivo. Se começa a perder a pressão, é sinal de que o fluido, o campo está se esgotando rapidamente. Gás associado. Aí. O petróleo e o gás de Urucu. Nosso campo é um campo totalmente automatizado, controlado pela sala de controle. A nossa presença aqui é alguma pontualidade, verificar algum instrumento, algum sinal que deixou de ser emitido. Porque as informações colhidas aqui são transmitidas para um sistema computadorizado de vocês. Exatamente. Vocês ficam acompanhando. Se tiver alguma coisa errada, vocês vêm aqui ver o que está acontecendo. Exatamente. Então o papel dos técnicos em campo é atuar em alguma eventualidade, alguma pontualidade. Aqui o interessante também é que vocês têm um detector de vazamento aqui em cima, né? Exatamente, essa forma cônica aqui é justamente para acumular algum possível vazamento de gás na parte superior, e o sensor fica na parte superior, que é natural que o gás se eleve para a parte mais superior. Aqui no viveiro de Urucu existem cerca de 90 espécies de plantas nativas da Amazônia. São mais de 130 mil mudas. Os responsáveis por esse trabalho de recuperação são o Nazareno e o Rogério. Como é que é esse trabalho, Nazareno, e por que vocês têm que realizá-lo aqui? A Petrobras atua na Amazônia com uma preocupação socioambiental. E por conta disso, por conta de condicionantes da nossa licença de operação, nós realizamos a recuperação das áreas que nós desmatamos, inserindo de volta nessas áreas espécies da própria região. Esse levantamento chama-se levantamento florístico, que é conduzido por um engenheiro ambiental aqui da contratada que presta serviço para a gente nessa atividade, junto com os técnicos agrícolas e o mateiro. Eles vão nesse local, fazem o levantamento de todas as espécies e a partir de então é que a gente inicia o trabalho de desmatamento. Ô Rogério, e como é que você entra nesse processo? Nós entramos aí no processo de recuperação, né? De monitoramento, plantio das mudas. A companhia hoje tem todo um programa, né, de abertura de novas locações para trabalho de sondas de perfuração. E para isso, nós precisamos estar efetuando o desmatamento ou até mesmo novos empreendimentos que a companhia esteja, novas instalações, novas unidades que a companhia precisa instalar aqui na área de Urucu. O tempo que se leva para a abertura de uma locação varia de 1 a 3 meses na execução do trabalho, sem contar que antes nós temos todo um processo administrativo legal junto ao órgão ambiental, porque só se executa após a autorização deles. Após a execução de todo o trabalho e a retirada dos equipamentos desses locais, nós levamos aí um tempo ainda de recuperação desse solo. Na verdade, primeiro se recupera o solo, para depois entrar com as espécies vegetais para a recuperação daquele local. E obviamente que esse crescimento é longo, né, é a longo prazo, não é a curto nem a médio prazo, é a longo prazo. Se precisa de um trabalho de manutenção, né, de inserção de espécies mais tardias,
para que ao longo do prazo, ao longo do tempo, né, com a propagação das sementes naquele local, venha se recuperar aquela área que foi A gente está falando de um período aí para recuperação de que 10, 15, 20 anos ou mais até? Olha, a recuperação ela vai durar o quanto a Petrobras estiver atuando aqui nessa região. Obviamente que, se falando de um local específico, se levará aí até 5, 6 anos para que as espécies atinjam um tamanho aí que se entenda que já não precisa mais dos cuidados dos técnicos do viveiro. Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo de recomposição, reflorestamento? Ficam aproximadamente 30 pessoas, que se incluído aí engenheiros florestais, técnicos agrícolas, mateiro, né, o escalador que coleta as sementes e aí os demais ajudantes que participam desse processo. A central de resíduos ela trata algo em torno de 200 toneladas, né, por mês. Isso varia muito da produção porque a gente tem uma divisão, né, de resíduo industrial e resíduo doméstico, né? Nessas 130 toneladas não entram os resíduos metálicos? Não, os resíduos metálicos eles entram como industrial, né? Eles só são contabilizados na saída, né? Quando a gente beneficia os resíduos. Então, assim, se tiver um mês em que a gente comece a acumular nos contêineres e não faça a pesagem deles, eles não são contabilizados nesse mês, mas em si no mês que ocorre a pesagem, e né? Quais são os principais resíduos tratados aqui? Bom, aqui o único resíduo que é tratado mesmo, que é destinado em Urucu, é o resíduo orgânico, né, que vem das cozinhas e refeitórios, que são os restos de alimentos, restos de comida, né? E usado como fertilizante. A gente trabalha eles aqui e trata transformando em composto orgânico, né? O composto orgânico, ele é utilizado no reflorestamento dentro de Urucu mesmo, né? E na produção de mudas para recompor, né, as áreas que são as áreas remotas, as áreas de exploração, né, em que fazem a supressão vegetal. E o que não é reciclado aqui, o que acontece? Bom, o que não é reciclado aqui, a gente beneficia, no caso, o plástico, papelão, papel, tudo que é gerado em Urucu hoje, a gente beneficia aqui na central de resíduos e a gente faz manda para o PEV, né, que é o Porto Encontro, o Porto Evandro. O Porto Evandro leva até o Porto Encontro das Águas em Manaus, e Manaus a gente tem a empresa... O Porto Evandro é aqui em Urucu? Isso, o Porto Evandro é aqui em Urucu. E o Porto Encontro das Águas fica em Manaus e recebe esse material e manda para a Coplast, a empresa que dá a destinação adequada, que recicla e dá a destinação adequada dos demais resíduos. E, bom, e os recursos gerados a partir dessa reciclagem vão para onde? Retornam para a Petrobras ou... Que recurso? Como assim? Porque quando é feita a reciclagem, isso vira um outro material, né? Isso. Esse material vai ser vendido. Na verdade, assim, o resíduo em si ele já é vendido, né? Então as empresas são responsáveis por dar o destino. Então quando ela recicla, né, já está sendo, já foi pago no caso. Então, e quanto que gera de recursos aqui para a Petrobras a venda desses resíduos? Gera recursos? Você não disse que vende isso? Sim, não, a Petrobras paga para as empresas destinar os recursos, os resíduos, entendeu? A Petrobras é que paga? Isso, é assim que funciona. E quanto é que custa isso? Bom, os resíduos de alta densidade, né, eles têm um valor de 30% em cima do peso, né? E os demais são 100% em cima do peso. Mas você não tem um número total de... Em torno de 95... porque assim, ele tem um custo por destinação e ele tem um custo por geração, né, de peso. A Petrobras paga pelo peso, né, e paga também pela destinação. Destinou, aí paga mais 75%, 75 centavos em cima do quilo destinado e paga R$ 1,40 sobre o quilo do reciclável, né? Tudo bem, agora deixa eu mudar a pergunta então. Você sabe quanto é que a Petrobras paga no total por mês?
Heron, há quanto tempo você faz esse tipo de voo aqui? Na Amazônia, voo de avião anfíbio há 1 ano e meio, mais ou menos, aproximadamente. E como é que ele se compara com o voo em terra normal? A operação na água ela é muito similar à operação em terra, porém a operação na água ela exige mais uma perícia maior na hora da decolagem. A saída da água é mais importante do que o próprio pouso. Nesse tipo de pouso aqui, numa base operacional como Sim. esta, né? Uhum. É uma novidade para você ou você fazia isso antes? Não, isso é uma novidade. E aí? Nós vamos essencialmente para o governo do estado, né? Então nós vamos em todos os rios da Amazônia fazendo serviços para o governo do estado. E para a HRT a gente está exclusivo serviço deles para transporte de funcionários tanto de Tefé para cá como daqui para Tefé. Mas qual é a avaliação sobre essa logística aqui, né? Porque o rio acaba sendo a grande estrada de água para vocês, né? Uhum. E é uma operação complexa também, com muitos funcionários, equipamentos que são trazidos para cá, né? Sim. O trabalho deles exige uma troca constante de pessoas. O serviço que nós prestamos com o avião anfíbio, não há necessidade de uma pista homologada, certificada. O rio já é uma nossa pista. Então, baseado na nossa avaliação da condição do rio e do local do pouso, essa é uma operação, vira quase que uma operação normal, diária, rotineira. E você acha que quando começarem a produzir petróleo aqui e gás, vai aumentar ainda mais esse fluxo e vai haver um desenvolvimento mais acelerado aqui da região? Com certeza, isso só vai trazer benefícios e muitos para toda a região, para o Brasil, a Amazônia de uma forma geral, né? A HRT tem 21 blocos exploratórios aqui na Amazônia. Esta é a principal base operacional da empresa em plena bacia dos Solimões. À minha direita, o rio Tefé, a grande estrada de água fundamental para o transporte aéreo e fluvial. Para cidades como Coari e Tefé, só se chega de barco ou de avião. Nós vamos pegar agora uma pequena aeronave e voar por cerca de 1 hora e 10 minutos, primeiro para Coari. O nosso piloto é o Jaime. Jaime, a frequência de voos aumentou muito para aquelas regiões, né? Consideravelmente, sim. Principalmente agora com a exploração do gás de Urucu, em Coari, e o petróleo, né? Em Caravari, a movimentação aumentou significativamente. Compara para a gente como era antes e agora com essa exploração do gás e petróleo. Bom, hoje a gente tem uma média aí, para aquela região de Coari e Tefé, uma média de 5 a 7 voos diários. A empresa de vocês aqui, que é uma empresa pequena em relação a outras, né? De táxi aéreo, né, com voos fretados para lá, aumentou o número de voos para essa faixa aí. E antes? Antes dava um voo por semana ou 2, conforme a necessidade do pessoal que fretava os voos. E eventualmente até grandes empresas como Petrobras ou HRT também têm usado o serviço de vocês aqui. Exato, Petrobras, HRT, né, e outras empresas de pequeno porte terceirizadas por essas empresas também na prestação de serviço. Tem acontecido muito de vocês levarem equipamentos de gás e petróleo para aquela região? Sim, a gente tem levado o material que eles usam para perfuração, para busca de óleo e petróleo. Eles têm fretado os voos com a gente aqui e a gente tem atendido. Ou seja, é uma combinação de passageiros e carga, né, que tem aumentado a demanda. Exatamente, o número aumentou. E você vê para o futuro um crescimento continuado disso? O que a gente vê é que a geração de empregos aumentou e muito para aquela região oeste, né, do Amazonas, né? Então muitas pessoas de outros lugares do estado estão se mudando para lá, estão sendo contratados para prestarem mão de obra naquela região. Pessoal de Urucará, de Barreirinha, né, de Itacoatiara, que é do lado leste do estado, estão todos se dirigindo para lá. Bom, já estão colocando nossas malas ali no avião, né, Jaime? Vamos embora então? Vamos. Em Coari só se chega de avião ou de barco. Nós vamos pegar agora a nossa aeronave e seguir caminho para Tefé, um voo de aproximadamente 45 minutos com o nosso piloto Jaime. Vamos lá, Jaime? Vamos. Opa!